Olá meninos, dentro do PET 4 nós destacaremos alguns temas importantes. O primeiro dele é a localização no espaço. Nós temos um conjunto chamado de coordenadas geográficas, que seria a junção dos paralelos com os meridianos. Mas o que são os paralelos? São as linhas imaginárias que atravessam o planeta e dividem ele em hemisfério norte e hemisfério sul. Nós temos o Equador como paralelo principal. A partir daí, nós temos os trópicos de Câncer e Capricórnio, os círculos polares Ártico e Antártico, sabendo que a latitude está relacionada com os paralelos, que seria a distância medida em graus a partir do zero, do ponto inicial do Equador, para o norte até 90 graus e para o sul com mais 90 graus. Assim nós temos as chamadas latitudes baixas, que são as áreas entre os trópicos, chamadas também de áreas tropicais. Nós temos as latitudes médias, são as áreas entre os círculos polares e os trópicos. Assim nós temos as chamadas zonas temperadas, norte e sul. E as altas latitudes são as áreas mais distantes do Equador, as áreas polares, norte e sul. Então, nós temos, a partir da latitude, nós temos as temperaturas caindo a partir dos trópicos, em direção às zonas temperadas e mais ainda em direção às zonas polares. A partir do momento em que a latitude aumenta, ou seja, me distancio do Equador, as temperaturas caem. O Brasil tem a maior parte de suas terras em latitudes baixas, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Na zona tropical da Terra. Por isso, nós temos temperaturas predominantemente altas. Uma parte do nosso território está localizada na zona temperada, ou seja, uma latitude média. É exatamente a região sul, onde se encontram as menores temperaturas do país no inverno. Portanto, nós temos a latitude baixa, zona tropical, a latitude média, zonas temperadas, e as latitudes altas, que são as áreas mais distantes do Equador, as zonas polares. Nós temos também um sistema formado a partir dos chamados meridianos. Os meridianos são as linhas imaginárias que dividem a Terra a partir do meridiano de Greenwich, que passa em Londres, na Inglaterra. Nós temos a Terra movimentando-se no sentido que a gente chama de formação dos dias e noites, que é o movimento de rotação. A partir daí, meninos, nós temos a necessidade de termos horas diferentes no mundo. Nós temos dias em algumas partes e noite em outras partes do planeta. Assim, foram divididas, a Terra foi dividida em 24 meridianos, cada um representando uma hora do dia, no sentido leste-oeste. Nós temos, portanto, o meridiano de Greenwich como base inicial. A partir daí, o Brasil está totalmente a oeste desse meridiano, portanto, com horas a menos. Quando eu caminho para leste, eu terei horas a mais. Nós temos no Brasil 4 fusos horários, sendo que o de Brasília, o segundo fuso, é o mais importante. Assim, nós temos necessidade de termos fusos horários diferentes no Brasil, exatamente por causa da extensão longitudinal, ou seja, no sentido leste-oeste. Juntando a latitude, que dá como consequência a formação dos climas, das zonas climáticas, e da longitude, que nos dá a formação das horas, nós temos o sistema chamado de coordenadas geográficas. A partir daí, meninos, nós temos o Brasil localizado numa zona tropical, em sua maior parte, e uma parte que é o sul do nosso país, localizado na zona temperada. E nós temos, no sentido longitudinal, totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. O Brasil é grande no sentido norte-sul. Qual é a consequência disso? A formação de vários climas, de várias paisagens, de temperaturas diferentes em várias partes do país.
Temos também uma extensão territorial muito grande, no sentido longitudinal, necessidade de termos horas diferentes. A partir do momento em que amanhece na faixa litorânea do Brasil, vai demorar um pouco mais, algumas horas, para amanhecer no extremo oeste, no estado do Acre, por exemplo. Tá bom? Então, coordenadas geográficas, né, seria a junção da latitude e da longitude. E a partir disso, meninos, nós temos a formação também das áreas, né, a partir das zonas climáticas, do movimento de translação. É um movimento em que a Terra gira em torno do Sol. Esse movimento é mais demorado, ele demora um ano, né? Ao passo em que o movimento de rotação demora aproximadamente um dia e dá como consequência a formação de horas diferentes no planeta. O movimento de translação nos dá a consequência da formação das estações do ano. Tá? Assim nós temos esse movimento trazendo como consequência estações do ano diferentes nos dois hemisférios, norte e sul. Nós temos o inverno neste momento, né, no início de setembro, no hemisfério sul, e o verão no hemisfério norte. Ao passo em que quando chegarmos, né, em janeiro, final de dezembro, janeiro, nós teremos o inverno do hemisfério norte e o verão no hemisfério sul, consequência do movimento de translação da Terra, tá certo? Bom, e assim nós sabemos que o Brasil, localizado na zona tropical e também na zona temperada, nós temos a formação das paisagens vegetais. A gente chama também com o conceito de biomas, que seria essa integração, né, entre, né, animais, plantas, solos, interferência do homem. E esses biomas brasileiros, a partir da tropicalidade, da localização também numa parte da zona temperada, são os seguintes, os principais: a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, os campos. Esses são os principais biomas brasileiros. A partir daí a gente percebe que a Mata Atlântica, a floresta amazônica são biomas que têm mais umidade, florestas sempre verde, né? Chuvas mais presentes ao longo do ano e calor, né? Ao passo em que o Cerrado, a Caatinga apresentam menos chuvas ao longo do ano. No caso da Caatinga, nós temos temperaturas altas, mas com um baixíssimo nível de chuvas em comparação aos outros biomas brasileiros. O Pantanal é uma área, né, que envolve um conjunto de paisagens, como áreas da floresta amazônica, do Cerrado, da Mata Atlântica, dos campos. Assim nós chamamos de complexo do Pantanal. E nós temos no sul destaque para os campos, para as florestas, né, subtropicais, no caso as florestas de pinheiros, né, são áreas de clima, né, mais bem definido, clima subtropical, né, com bastante frio no inverno, podendo até nevar nas áreas mais altas das serras gaúcha e catarinense, e com o calor excessivo no verão. As estações do ano são mais bem definidas. A partir disso, nós temos esses biomas brasileiros, a partir da interferência, né, do clima, né, das chuvas, das temperaturas, e nós temos também interferência do homem, muitas das vezes negativa, principalmente em função da urbanização, né, no caso da Mata Atlântica, né, nós temos em função da expansão da fronteira agrícola, de atividades agropecuárias, da criação de gado, né, da agricultura, que é o caso do Cerrado, né? A expansão dessas atividades contribui bastante para a devastação dessas áreas. O Pantanal, que também é alvo das queimadas, principalmente nesta época, né, de seca no inverno. Nós temos também a extração de madeira na Amazônia, a mineração, o desmatamento, né, a expansão agrícola como principais atividades que contribuem para a devastação desse e de outros biomas brasileiros. Nós temos um aumento da área da seca da região da Caatinga, isso é preocupante, né? Nós temos uma expansão do chamado polígono da seca, muito influenciado pelas longas estiagens, pela interferência direta do homem, né?
expansão de áreas agrícolas, enfim, as atividades econômicas, né, como agropecuária, a indústria, a expansão urbana, contribuíram muito para a devastação dos biomas brasileiros, ok?